E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e como você já bem viu, nós estamos gravando diretamente da AgriShow esse ano, cara. E quem viabilizou a nossa vinda para cá foi o Grupo Piscin. O Grupo Piscin está há mais de 60 anos nesse mercado, trabalhando com inovação e tecnologia voltada para preparo de solo e também distribuição de fertilizantes, enfim, cara. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre os produtos que a Piscin oferece, é só acessar www.piscin.com.br. E quem também está com a gente nessa temporada é a Scad Agro, cara. Scad Agro que tem mais de 35 anos aí trabalhando com software voltado para produtores rurais. Então, se você quiser entender melhor os seus custos de produção, entender melhor os seus números, cara, entre em contato com o pessoal da Scad Agro. É só chegar em www.scadagro.com.br e conversar lá com o pessoal que vai ser muito legal, beleza? E quem também está com a gente nessa temporada é a NutriPura, Nutrição e Pastagem, que há mais de 24 anos vem trazendo soluções e tecnologias para produtores rurais, para pecuaristas que querem aumentar a sua produtividade, lucratividade e sustentabilidade. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais dos produtos e principalmente dos serviços da NutriPura, só acessar www.nutripura.com.br. Beleza? Agora, vamos para o episódio dessa semana. Muito bem, estamos aqui nessa semana com Luiz Antônio Viseu, meu parceiro de podcast, podcaster também agora, né, Viseu? Exatamente, estou tentando ser, né? Gerente de Relações Institucionais da Indústria Colombo. Viseu, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Ô Paulo, eu que agradeço essa oportunidade e estou bastante contente de poder conversar com vocês aqui. Não, e mais que isso, né? Meu doutor. Agora agora você entrou. Ó, vou te dar um presentinho aqui, Doc, que é o seguinte, isso aqui é um café especial, né, produzido pela família Zitelli aqui em Franca. A gente tem um cafezinho que é a assinatura do AgroResenha, que é essa daí. Ótimo. Esse é um Drip Coffee, vou te dar até dois aqui, ó, para levar para casa. Esse é um dos produtos, né, com o qual eu trabalho. É isso aí. Café, feijão, amendoim são bons para a saúde. A gente trabalha com os alimentos do bem. Muito bom. Obrigado, Paulo. Vou experimentar. Eu sou um apreciador de café. Ó, coisa boa. Não ponho açúcar em café, nunca pus. Isso é bom, bom. Vamos lá. Tem uma turma que vai gostar de ser, já gostou de ser, né? E para você que está aí ouvindo, já sabe que no AgroResenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, que esse bate-papo você já viu, vai ser muito bom. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta. E Viseu, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Então, eu sou paulistano, né? Nasci lá na cidade de São Paulo e chegou naquela fase de fazer cursinho para entrar na faculdade. Eu tinha uma tendência de ir para administração de empresa, era o que eu queria fazer. E meu pai um dia chegou para mim e falou assim, você quer fazer administração? Meu pai era da área de contabilidade, quer fazer administração de empresa e tal. Ele falou, por que você não faz agronomia? Essa aí vai ser a profissão do futuro. Quem falou isso? Meu pai, seu pai? Em 76. Mas ele tinha alguma coisa assim? Não, meu pai mexia um pouquinho com criação de porco, sim. E ele tinha um sítio e plantava caqui. E eu não... Mas ele falou isso daí e eu não sabia o que era agronomia. Uhum. Não sabia o que era agronomia. Naquele tempo não tinha nada disso aí, né? Fácil, né? O que eu fiz? Fui lá no jornaleiro, comprei uma revista Guia de Profissões, esse tamanho lá, procurei lá, engenheiro agrônomo. E só estava escrito coisas que se você gosta de vida ao ar livre, sabe, uns negócios assim que não falava nada. Sim. Mas não sei porquê, eu falei, puxa, acho que eu vou fazer esse negócio. Fui lá no cursinho, qual que é a melhor escola que tem de agronomia lá? Aí eles me deram a relação da Exalc, da Unesp e outras universidades lá da época, né, todas públicas. E fiz o cursinho para agronomia, entrei em Piracicaba e lá fui eu, mal sabendo distinguir a diferença de um pé de abacate e de um boi. Então, você imagina, né? Cheguei lá e aí fui estudando, fiz vários estágios lá em alguns departamentos e me identifiquei mais
no departamento de mecanização agrícola. Foi aonde eu mais me identifiquei. Começamos a plantar, tinha o nosso professor Balastreire lá, ele deu uma área da escola, falou, agora vocês vão plantar, vocês vão operar a máquina, vão arar, gradear, todo aquele negócio. Pô, e aquilo para mim foi um negócio bastante que me chamou a atenção e eu me liguei ali, entendeu? Aí o professor Cobra, que também era do departamento, foi nomeado diretor do Centro Nacional de Engenharia Agrícola, recém-criado. E o grupo todo nosso que fazia estágio foi convidado, ele convidou para ir ajudá-lo lá a montar um laboratório de ensaio de máquinas. A ideia era ter alguma coisa parecida com o Nebraska, que já tinha com trator, fazer os ensaios dos tratores, a gente fazer, além de trator, com os implementos, plantadeira, todos os implementos, quer dizer, ensaiar, dizer, e aquilo tinha um objetivo muito bom, que era ajudar a indústria nacional. Sim. Porque a gente não reprovava o equipamento, a gente chamava o fabricante, aliás, ele levava lá com esse objetivo mesmo de ver como é que estava o equipamento dele. Nos tempos atuais é pegar feedback. Exatamente, isso daí. Aí, esse centro aí, a gente foi estudar fora, cada um foi para voltar aqui. Quando nós voltamos, era o presidente José Sarney, ele cortou lá o CENEA, e deixou de existir aquele centro, uma pena, né, porque seria muito útil para o país naquela época, eu acho que fomentaria muito, aceleraria o desenvolvimento das máquinas. E cada um de nós foi para o setor privado. Eu fui para a Valmet na época, né, trabalhei bastante lá na parte de teste de máquina, de campo, de engenharia, lá comecei a me envolver um pouco com a área de marketing. Legal. Depois eu saí, comecei a prestar serviço, porque houve lá uma transformação na Valmet sede lá na Finlândia. Nessa prestação de serviço, a Case começou a entrar no Brasil em 97, 98, e estava diminuindo o trabalho com a Valmet, e a Case, que estava ávida para fazer os testes de toda a linha dela, que ela estava introduzindo no país, colhedor axial, que era uma coisa que não existia aqui e tal. Eu fui fazer esse trabalho, vamos dizer, tropicalização dessa linha, mas muito envolvido com marketing, com a criação ali das revendas, ajudando a formar a Case agrícola, não tinha nada aqui. E aí fiquei prestando serviço lá, e quando começou a AgriShow, como eu fazia ainda no tempo da Valmet, o Valmet Show, que era um evento de mostrar a máquina trabalhando, test drive com trator, era um negócio novo, bacana, de muito sucesso, uma grande jogada de marketing que eles fizeram. Aquilo virou um sucesso nacional e a gente tinha parceria com as empresas, as principais empresas da época, de implementos agrícolas, porque o trator sozinho não tinha como. Vai. E ali a gente discutia muito a necessidade de uma feira de máquina agrícola, que fosse de máquina agrícola uma feira de negócio, porque até a criação da AgriShow, aonde que a indústria de máquina agrícola expunha seus produtos? Nas feiras agrícolas. Tinha a FEAPAN, que era famosa aqui, tinha a de Goiás, até hoje, né? A de Goiás é famosa, a de Londrina, eu não lembro direito o nome, né? Expo Inter. Mas lá não era uma feira para máquina, uma feira de negócio. Cada feira ela tinha a sua característica, era mais coisa de gado, de leilão, à noite, mais festivo, vamos dizer assim. E a gente queria uma feira em que a gente pudesse ir fazer negócio. Surgiu a AgriShow com a dinâmica, muito baseada na Valmet Show. E eu vim aqui, como eu fazia aquilo lá com a Valmet, ó, você se vira aí e faz a dinâmica da AgriShow. Sim. 94 foi um sucesso terrível. Tinham 30 e poucos aqui expositores, 30 e pouco. E a dinâmica fez aquele sucesso e essa feira explodiu e veio crescendo, né, na forma dinâmica. Depois, obviamente, com tecnologia. Aliás, primeiro as outras feiras começaram a ter as suas dinâmicas, né, copiada aqui. Então, aquilo foi perdendo a novidade. Sim. O YouTube e outras tecnologias, ele não tinha a necessidade de vir ver aqui trabalhando. Mas no começo, a máquina passava e aquilo era um enxame de produtor, vendo profundidade da semente ou vendo qualquer detalhe do funcionamento da máquina. Era assim que funcionava. Aqui, o pessoal eu conhecia o pessoal da Colombo, logicamente, porque eu
tratava com todas as empresas e recebi o convite para trabalhar na Colombo e fui para lá com o desafio de trabalhar no desenvolvimento de máquinas. Acabei lá criando o departamento de marketing. A Colombo é muito forte em relações institucionais, está no DNA da empresa, né, desde sempre, e eu fui me ligando muito a relações institucionais. E a empresa, então, ela se envolve muito com as cadeias produtivas onde ela está inserida, café, amendoim e feijão. E eu comecei a fazer também esse trabalho. Aí, em 2018, criou, então, departamento de relações institucionais, eu sou gerente, hoje já tem mais uma pessoa comigo, o marketing seguiu o seu caminho lá dentro e eu me envolvi cada vez mais com as cadeias, principalmente a do amendoim. Legal. E, pô, não poderia deixar de perguntar isso, né, assim, porque você tá nesse negócio de máquinas há algumas primaveras, né, Viseu? Assim, não começou ontem, né? Desde lá da faculdade nos estágios. Né? Então você viu muita coisa acontecendo ao longo desse tempo. O que te faz lembrar, assim, algum momento, alguma coisa que foi feita que mudou, assim, a sua visão em relação à mecanização? Assim, o que mais impactou ao longo dessa jornada sua na mecanização agrícola no Brasil, assim? Olha, foram diversas fases, né? Se a gente pudesse pôr aqui, lado a lado, as máquinas expostas ali naquela década de 90 e as mesmas máquinas expostas hoje, é uma diferença brutal, brutal. O plano real estabilizou a economia e permitiu o avanço da nossa agricultura a partir daquele momento muito mais forte. Naquele tempo as terras agrícolas não tinham valor. Eu mesmo, às vezes, andando, viajava aí pela América, eu vou comprar um sítio aqui em um lugar, umas terras, começar a plantar, aquelas ideias que vem quando você é jovem, né? E aí, e era barato, você podia comprar. Sim. Não tinha, hoje não, né? Hoje você vê aí que a coisa... É impeditivo quase, né? Então, eu acho que ali foi um grande impulso. A partir dali começou a se modificar a mecanização no Brasil. E nós temos uma condição de trabalho dita tropical. Sim. Terras e clima e tudo. E as máquinas de fora, dificilmente elas chegam aqui e não sofrem alguma adaptação. Assim como as nossas da Colombo, lá fora, a gente tem que fazer adaptações para as condições locais, né? Então, aqui evoluiu a agricultura tropical. Desde fim de 70 lá, começou o plantio direto. E o impressionante é que o setor da indústria de máquinas agrícolas foi investindo nas tecnologias, melhorando suas máquinas. E hoje a gente exporta, tem bastante tecnologia, principalmente a tropical, ninguém tem igual a do Brasil, tá? Pra você ter uma ideia, a Colombo, ela exporta, já exportou aí para mais de 60 países que tem máquina nossa aí, um ano mais aqui, outro ano mais ali. Mas nós temos uma subsidiária na Argentina e uma nos Estados Unidos. E vendemos máquinas lá e vendemos máquinas na Europa. Nossas máquinas colhem feijão lá, colhem ervilha, colhem lentilha. Então, como é que você vende máquina no continente europeu e americano, onde está a vanguarda da tecnologia agrícola? Por que vocês levam uma máquina nossa? Foi a tecnologia nossa desenvolvida aqui que dá uma qualidade desses produtos que eu falei, feijão, amendoim, lentilha, que faz com que eles adotem essa tecnologia dada a vantagem que ele tem no produto final, menos dano, menos perda lá. Então esse desenvolvimento aqui a gente percebe. Olha a tecnologia das máquinas hoje. Então a indústria, ela investiu e investe e segue investindo de uma maneira geral no desenvolvimento dessas máquinas. Sim, sim. Não, e é muito legal isso, porque assim, vocês trabalham em algumas cadeias que até um tempo atrás, quando eu trabalhava no Instituto de Economia lá de Mato Grosso, a gente fez um estudo grande sobre pulses, né? Que são essas culturas que lentilha, ervilha, os enfim, grãos secos. Os grãos secos ali,
que você enfim, tem um valor de mercado grande, porque né, vai para alimentação quase que direta, enfim, utilização em outras coisas também, mas são produtos de valor agregado, né? E eu acho que a gente, como está numa agricultura tropical, o desenvolvimento da máquina aqui, ela tem um tchan a mais, vamos dizer assim, né? Porque a facilidade para você perder aqui é muito maior do que num país como os Estados Unidos ou na Europa, clima temperado e tudo mais, né? E a gente tem esse potencial de ser bons em máquina também, né? Exatamente, é a tal da tecnologia tropical. Isso, exato. Então, a gente domina isso. E você veja, né? Você é um país tropical, duas safra e meia e tal. Isso é uma coisa bacana da gente falar, mas também tem o seu ônus, né? Sim. A gente é muito mais sujeito, porque o solo é um ser vivo, é uma interação de seres vivos, né? Da planta com o solo, é uma biologia toda que tem ali. E isso você não pode tratar o solo como um ativo. Eu já vi muita gente falar, não, o solo é um ativo. Do ponto de vista financeiro, pode ser, mas do agronômico, não. O solo é um ser vivo e você tem que ter ali, tanto é que você tem o vazio sanitário. Lá no meu tempo chamava pousio. Não é uma coisa nova, uma novidade. Isso aí é antigo, né? Pela prática do pessoal já se fazia isso. Então você não pode ter essa continuidade porque você tem os problemas, né, das pragas, de doenças que vão repassando, vão ganhando conforme elas vão ganhando aquela resistência aos pesticidas. Então nós temos um monte de problemas aí que a gente tem resolvido. E mesmo assim a produtividade cresce. O produtor brasileiro ele é de uma resiliência impressionante, né? Ele sempre diz o que ele sabe fazer é plantar, criar gado, criar porco. E ele não faz de outra coisa. Mas a agricultura o agronegócio vem mudando, né? Sim. O produtor precisa cada vez mais pensar em gestão. Sem dúvida. Pensar em olhar mercado. Ele é ótimo dentro da porteira, mas ele tem que começar a olhar antes e depois da porteira. E hoje a gente vive um momento delicado aí do setor, né? Em alguns lugares mais, outros menos. Uma parte é um pouco de gestão que falta. É lógico que o clima, dólar, essa situação mundial é o principal, tá? Mas mesmo assim você tem produtores que estão indo bem. E então o que não está indo bem precisa olhar o porquê. Então eu acho que isso a gente tem que transmitir para o produtor, né? Que ele fica lá muito, hoje nem tanto, né? Mas antes ele ficava muito isolado. Então ele precisa fazer o seu plano. Aqui no Brasil o pessoal gosta de falar, batemos um recorde de produção de grãos, cada ano aquele gráfico sobe um pouquinho. Só o Brasil, nossa, é isso. Tá certo, tem que comemorar a produtividade, aumento, mas não é isso. A gente devia estar comemorando margem. Exatamente. Resultado final. Isso é que importa. Não adianta você subir lá e depois quebrar porque não tem margem. Sim. Não é isso. Entendeu? É como sustentabilidade, esse tipo de coisa, né? É bacana de falar e tal, mas quem paga isso? Exato. E assim, e tudo importa. O que mais importa é a última linha. Não tem outro negócio que importa ali dentro desse processo. E, ô Viseu, tendo em vista toda essa questão aí que você comentou, né? Assim, olhar para novos mercados, quer dizer, você precisa, o produtor, assim, não é só o produtor, né, cara? O empresário, de uma maneira geral, a gente costuma brincar, por exemplo, você pega uma papelaria na cidade, ela vai faturar, sei lá, seus 300 mil, 400 mil no ano, ela tem um sistema básico, você vai colocar lá, vai ticar a canetinha lá, vai sair lá o custo dela, o quanto de margem que ele quer vender aquela caneta ali, né? E muitas vezes o produtor não tem esse aparato para tomar determinadas decisões, né? E vocês têm uma atuação forte em culturas que não são comuns à grande maior parte da área agrícola do Brasil. A gente está falando, quando a gente fala de área agrícola, não estamos falando de soja, milho, algodão, aqui em São Paulo, cana café. Né? Café. Laranja. Você conta na mão aí, né? 10 culturas no máximo, que são as principais, que vai somar mais de 90% da área ocupada no Brasil, né? Commodities. Exatamente. Agora você pega o amendoim, por exemplo, né? Que é uma das culturas, talvez a principal aí que vocês trabalham, sementes mesmo, você pegou ervilha e tal.
Como que você tem visto a adesão de produtores nessas novas culturas? Porque assim, não deve ser cultura fácil de fazer, né? Ninguém está vendendo facilidade aqui, mas existem oportunidades. Como que vocês estão vendo isso hoje no campo, assim? Então, Paulo, eu tive a felicidade de ser presidente da Câmara Setorial do Amendoim do Estado de São Paulo por 10 anos. Nós Colombo, ajudamos a criar essa Câmara junto à Secretaria da Agricultura. Depois da primeira viagem que nós fizemos, levando produtores, bastante produtores, os principais lá em 2012 de amendoim, e mais o pessoal de cooperativa, alguns pesquisadores, levamos eles para os Estados Unidos para conhecer a cadeia produtiva lá, como é que ela funciona. A cadeia produtiva do amendoim nos Estados Unidos ela é muito organizada, muitas associações trabalham em conjunto, e aquilo eu acho que na volta, a gente estava no aeroporto, puxa que bacana, quanta coisa que nós temos para fazer, o que nós vamos fazer? Eu já era da Câmara do Feijão, lá do Ministério da Agricultura, eu falei, vamos criar uma Câmara Setorial aqui em São Paulo. O pessoal, vamos criar a Câmara, o que é a Câmara? Eu falei, a Câmara é o elo de ligação do setor privado com o setor público. Sim. E vamos lá levar nossas demandas. E aí fiquei incumbido de ir lá na secretaria, ver como é que criava a Câmara. Fizemos lá todo o procedimento, em 2013 foi criado, e ela começou a funcionar em 2014 e eu fiquei até 2024. Então eu me envolvi muito com essa cadeia, tá? E conheço bem como é que funciona todos os seus elos aí. E estou acompanhando essa fase que nós começamos então a uma rampa forte de exportação, investimento do setor privado, cultivares que eram aceitos lá fora, as variedades daquele amendoim, uma série de coisas que fez com que nosso amendoim tivesse qualidade e ganhasse mercado lá fora. E isso vem acontecendo, e só que o amendoim, ele não é do tamanho das commodities que você citou. Exatamente. Nem aqui no Brasil, nem no mundo. São 50 milhões de hectares plantados no mundo inteiro. Metade disso aí na China e na Índia. Então, 50 milhões aí, você vai pegar soja, toda essa milho, trigo no mundo. Só Mato Grosso acho que são 10 milhões de hectares de soja. Então, aí começou a crescer a procura por terra aqui em São Paulo, começa a encarecer a produção aqui e o pessoal começa a buscar alternativas em regiões de menor custo, encostado aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, começou por aí, tá? Porém, também aconteceu isso. Depois que houve o pico do preço da soja em 2021, né? Aquele negócio lá em função da pandemia, aquele crescimento todo lá, ela caiu muito e, obviamente, o custo não caiu igual. Então, o produtor do Cerrado, muitos deles, têm aquilo que eles chamam lá de terras marginais, que são aqueles pedaços de terra arenosa, fraca e infestada de nematóide. E está deixando inviável a produção de soja nesse ambiente. Não é a área toda dele, mas nesse ambiente. Então, ali não compensa ele plantar soja, ela não fecha as contas. Eles começaram a buscar alternativa. Lá você teve lá no IMEA, você sabe, grão de bico, girassol, mamona, eles estão testando um monte de coisa. E aí o amendoim entrou começou a exportar, começou a chamar a atenção. Nós organizamos um protocolo de controle da aflatoxina no mapa, isso aí foi muito bem visto, eles começaram a divulgar isso nas outras cadeias. E o Mato Grosso, pelo pessoal do feijão, que eu era da Câmara do Feijão, eles falaram, você não quer ir lá falar sobre amendoim no Mato Grosso, alternativa? E a partir daí a gente foi lá e começou a mostrar o amendoim não como a 8ª maravilha do mundo. Eu sempre fiz questão de falar isso. Olha, isso aqui não é a minha primeira frase lá, amendoim não é commodity, esquece soja, milho. É um outro mundo. É um outro universo, né, cara? Não tem nada a ver. Só que eles olhavam o seguinte, nessas terras marginais, ele vai bem, é mais resistente na mesma condição do que a soja, é mais resistente à seca e controla bem o nematóide da população. E foram descobrindo que a soja plantada depois, nessas áreas, depois do amendoim,
Eu ouvi no último rally da safra do amendoim, que eu acompanhei no Mato Grosso, todas as regiões que tinha de amendoim, o cara falou assim, ó, o que falou menos, 8 sacos a mais de soja por hectare. Louco. E o que falou mais, 25 sacos a mais de soja. Eu perguntei para ele, quanto você produzia de soja? Ele falou, produzia 30, 25, entendeu? Nessas áreas. Então o amendoim Olha aí. Promove essa melhoria do solo, tá? Então, em função disso, todo mundo vai atrás do amendoim. Só que ele tem um tamanho de mercado. O mercado mundial de importação de amendoim é 5 milhões de toneladas. Não é nada. Não é nada. O Mato Grosso lá, se for, eles vão plantar. São Paulo planta aqui 220, 230 mil. O Brasil como um todo, 280 plantou nessa última safra. Então, é muito pouco. Uhum. Isso aí, assim, eles plantam lá e acaba, o mercado acaba com tudo. Sim. Além de que o amendoim no pós-colheita, ele é totalmente diferente, ele não pode ser tratado como a soja. O milho eles podem empilhar lá a céu aberto, vai ter uma perda, evidentemente, mas ainda se aproveita. Agora o amendoim não. Se você não colher e começar a tratar dele corretamente, para limpeza, secagem, segmentar pelo teor de aflatoxina, você não tem amendoim. Entendeu? Você não consegue. Então é um mundo diferente. Então ele não pode crescer demais. Isso aconteceu na safra 24, 25. Entendi. Cresceu demais, com mais de 40%. É muito. Aí, coincidentemente, outros grandes players do amendoim de qualidade do mundo, Argentina e Estados Unidos, que competem com nós lá no mercado lá fora, eles também aumentaram a área. Por quê? Porque a soja caiu no mundo inteiro, o cara vai para amendoim, tá? E aumentaram muito a área e teve uma super oferta. Na China, que é o maior produtor, o clima parece ter sido bom. A China, eu digo parece, porque nunca dá para saber certo lá o que acontece. A Índia também. Então houve uma super oferta no mundo, o que acontece? Cai o preço. Com certeza. Entendeu? Então o pessoal hoje sente... E aqui no São Paulo, especificamente, é o 3º ano consecutivo de clima ruim. Aquela seca, né, aquele calorão, Sim. aquela coisa histórica lá de 2023, o amendoim nunca passou por aquilo e, embora ele seja mais resistente à seca, caiu cerca de 40% a 50% a produção do Foi muito forte a queda de produção. Então, o produtor não teve margem, teve prejuízo. Depois, no ano seguinte, teve problema climático novamente, com seca, veranico, e ele não teve margem. Esse ano aqui, o clima vinha muito bem, até fevereiro. A hora de colher, choveu demais, aí foi o contrário. Sim. Então, o amendoim ele é complexo nesse sentido, porque a colheita é diferenciada, 2 máquinas, 2 operações, e chuva atrapalha. E muita gente, não todos, tiveram problema ali na fase final e perda de produtividade. Não igual aos outros anos, mas como é o 3º consecutivo, isso se acumula. Impacta, né? Então hoje o setor está passando por esse problema. Porém, como aqui nós também diminuímos a área, né, daquele crescimento de 40, baixamos 30, quer dizer, voltamos ao normal. Argentina, idem. E os Estados Unidos, que planta em outra fase em relação ao hemisfério sul, está plantando agora, está plantando cerca lá de 15% a menos. Então isso já sinaliza um reajuste da oferta. Exato. E então o preço lá fora já começa a se mexer no sentido de aumentar, de subir um pouco. O reflexo disso vai demorar aqui. Sim. Porque nós estamos com 3 anos de problemas de fechar a conta do produtor. Legal. Porém, não é generalizado. Aí quando você sai para fora do estado, não é tão drástico dessa forma. Tá? Mas assim, já tem uma luz lá no fundo do túnel fazendo essa sinalização. Legal. E ô Viseu, assim, eu confesso que eu sei muito pouco sobre a cultura do amendoim, né? Até acho que é legal aqui pra gente, quem tá ouvindo a gente aqui agora, né? Tem muitos ouvintes em Mato Grosso, inclusive, né? Como que é o sistema de produção? Pelo que eu me lembro da época que eu estudei na escola, o amendoim era uma cultura que vinha na reforma dos canaviais e tal, né? Como que é o sistema de produção hoje principal assim no amendoim? Então, por que o amendoim casou bem com a reforma de cana? O amendoim é uma cultura que você não pode plantar ela na mesma área
seguido. Você plantou aqui, é 3, 4 anos para você voltar a plantar aqui por causa de doença de solo. Entendi. Acaba com amendoim. Então você tem que fazer essa rotação. Uma área nova, você planta 2 vezes, não tem problema, mas na terceira você já vai ter. Então você tem que fazer essa rotação. Entendi. E aí caía bem com a cana, porque ela tem todo um período... ano tem um pouquinho de reforma e tal. E cada ano num canto. Lugar, né? Então não tinha esse problema de você ter problema de solo. Então ela casou bem. Na região mais da Alta Paulista, tem também com cana, porém ali já tem um pouco mais de uma reforma de pastagem, ela vai bem. Sim. Rotação ali com mandioca e outras culturas da região, porém sempre obedecendo tecnicamente esse intervalo para voltar na mesma área. Você sabe que você sempre vai ter um produtor que não vai fazer isso. Aí ele fica prejudicado. Sim. Entendeu? Mas a técnica é essa. Então o sistema hoje é isso. Na reforma da cana se faz preparo convencional. O produtor aqui precisa passar para o plantio na palha. Sabe? É um paradigma que nós precisamos vencer. Tem regiões aí no Triângulo Mineiro que só se planta na palhada, plantio direto ou com um hip stripper, que é um preparo mínimo, vamos dizer, sem mexer o solo, mas aqui no estado de São Paulo é sempre preparo do solo, várias operações, né? É uma cultura e tem algumas condições que talvez não dê mesmo para você fazer o plantio na palha, mas a gente precisa aumentar esse índice, porque você diminui um pouco o custo de preparo do solo, protege a umidade, bom, enfim, todos os benefícios do plantio direto, né? Sim. Que pode trazer. Fora do estado onde ela está se expandindo, ela está entrando nesse sistema de plantio direto, porque o produtor de lá já faz isso na soja, milho, algodão, então para ele adotar isso é natural, vamos dizer assim. Então é isso, o produtor que está saindo de São Paulo, indo para outros estados, ele domina perfeitamente o ambiente produtivo daqui e a cultura do amendoim, mas ele não conhece o ambiente lá, o clima, como é que funciona. Então ele tem ali uma escala de aprendizagem. Sim. E o produtor de lá que está começando no amendoim é o contrário, ele conhece o ambiente de produção dele perfeitamente, mas não sabe nada do amendoim. E aí ele pensa que sabe, né? Esse que é o problema. E aí ela é uma cultura que tem suas peculiaridades. Tá? Ela tem os seus detalhes ali, que só com o tempo que você vai aprendendo dentro daquelas condições. Então, produtor tradicional de amendoim aqui de São Paulo, ele sempre sofre menos com os problemas climáticos, com as dificuldades, pela experiência que ele tem. Os que são mais novos e tal, nunca pegou uma seca, ou como esse ano choveu demais, quem está no primeiro, segundo ano de plantio, não sabe como lidar com isso. Pinta Preta entrou, acabou com a parte aérea da planta e aí você não colhe. A perda é grande. Mas isso não é generalizado, né? O problema é 3 anos seguidos e sem crédito nos bancos, sem crédito na cooperativa. Então isso é problemático para toda a cadeia. Né? O produtor é a base da cadeia. Então se ele está mal, antes da porteira e depois da porteira vai sofrer também. Vai mal também, né? Vai mal também. E ô Viseu, você comentou ali atrás sobre essas particularidades que o amendoim tem, né? Às vezes o cara pensa, poxa, eu nunca pensei no amendoim, né? O cara tá ali escutando aqui agora e fala assim, pô, isso aí pode ser um negócio interessante. Mas quais são as peculiaridades que a gente mais precisa prestar atenção no estabelecimento de uma cultura como essa, assim? Do preparo do solo à colheita, você tem que prestar atenção em tudo. Tudo diferente. Ó, semente. Poder de germinação do amendoim é 65%, 68%. Nada mais. Não é igual isso. Soja, 90%. Então você tem que cuidar melhor da semente, pegar a semente certificada, estabelecer para você estabelecer um bom estande, né? Plantar na temperatura certa do solo, porque exatamente por causa desse problema de germinação, a condição de solo ali tem que fazer a correção. Ah, mas não faz? Você imagina, a rotação, a usina lá larga a terra para o produtor 2 meses antes de plantar. Ele não tem muito o que fazer, mas ele tem coisas que ele pode fazer ali para melhorar
a adubação. Ele vai jogar calcário ali, se o pH estiver baixo, ele está jogando calcário para o outro plantio de cana, menos para o amendoim, porque até fazer o efeito já foi a cultura. Porém, você tem alguns adubos ali para corrigir ou mitigar um pouco esse problema. Então, tecnicamente, tem muita coisa a ser avançada. Outra coisa, eu vejo, principalmente nas áreas novas, o pessoal vai lá pulverizar amendoim, seja com pulverizador comum ou com drone, e eles estão acostumados lá com 80 litros por hectare. Amendoim aqui em São Paulo é 140, 150, 180 litros. Que é uma planta com muita folha, muito rasteira, tem que penetrar. E lá o cara, não, ele vai lá e planta 80, aí a doença entra, entendeu? Então essa aprendizagem vai ter que ter. Porque não adianta você ir lá falar para ele, porque você vai lá e fala, mas ele não faz. Tem que passar pelo... Tem os que fazem, mas sempre vai ter os que não fazem. Então, esses detalhes da cultura são importantes. Aí você chega no ponto de maturação do amendoim, para você começar o arranquio. Você tem que arrancar, inverter a planta e deixar ela no sol secando ali, para depois você recolher e fazer a trilha. A máquina tira a vagem inteira, não debulha. Então, ela é 2 operações. Entre uma e outra, tem, dependendo da região, se o céu está encoberto, a temperatura é 3 dias, 4 dias. No Mato Grosso lá, aquela região, quando eu ia lá, de manhã à tarde você já pode. Entendeu? Tem uma vantagem, mas tem que tomar cuidado, porque se secar demais também, conforme a variedade, pode desprender mais facilmente a vagem, né? O pedúnculo ali se rompe e no recolhimento você perde. Sabe qual é o nível de perda do amendoim? Quanto que é? O que você acha? Não faço ideia. Ó, qualquer chute que eu der aqui vai ser lá na lua. Quando eu comecei a mexer com amendoim, aqui na Colombo, que eu vinha conhecer a Colombo lá em 2003, que eu comecei a entrar na cultura, porque eu mexia com trator e tal, e era cana e outras coisas. E eu fui na Argentina, que a gente já tinha a subsidiária nossa lá e vende muita máquina lá. E eu fui lá conhecer, obviamente. E eu fui lá no campo na época de colheita e eu via lá o pessoal que estava colhendo jogar um arco lá, medir perda e tal. E aqui não via nada disso, tá? E fui lá ver como é que eram as perdas lá. E eles falavam, ó, aceitável é 9, 10% de perda. Entre as visíveis, aquelas que ficam em cima, que você enxerga, e as invisíveis que ficam embaixo da terra, que você não arrancou por diversos motivos. Sim. Então tem essas 2 perdas. A soma delas dava, ele falava aceitável, mas tinha cara com 15, com 16. Eu voltei aqui no Brasil, fui falar com o professor Huverson, da Unesp. Até mexi um pouco com colheita, a gente já conhecia ele e tal. Falei, professor, quer fazer um trabalho aqui para ver como é que tá o negócio de perda aqui? Aí, ó, Relações Institucionais da Colombo trabalhando. E ele fez o trabalho de um levantamento de como estava o estado da arte. 25, chegou a ver 30, 18 era comum, muito alta a perda. Então ele começou a fazer uma série de palestras, desenvolveu uma metodologia para ensinar a medir perda no amendoim, que não é igual soja e milho. E hoje a gente vê também que aqui o aceitável está 8, 9% de perda, mas tem produtor que consegue menos, 5, 6, menos que isso eu acho difícil. Tá? Mas ele consegue, regulando a máquina 2, 3 vezes por dia, entrando, arrancando no certo. Às vezes o clima não permite isso, você vai ter perda, não tem jeito. Sim. Mas se o clima permitir, ele consegue baixar o nível de perda. Então, essa questão do ponto de maturação, tem toda uma metodologia, você tem que raspar a casca ali do amendoim, espalhar ela ali, tem uma tabela colorida, do amarelo clarinho até o quase preto, né? Laranja, depois o vermelho, quase preto. Você coloca ali, raspando a casca do amendoim, a cor que tá. Quando tá 60% do amarelo para mais claro, você tem que entrar arrancando. A partir daí ele já está chegando na maturação fisiológica. Se você entrar antes, você perde rentabilidade, porque ele não formou todo o grão. Se você deixar para depois, ele começa a perder por outro lado, por perda, né? Então, você vê que são muitos detalhes. Você imagina um operador de máquina lá no Mato Grosso, Goiás, Luiz Eduardo, que nunca colheu amendoim e pega um arrancador de amendoim. Ó, é uma tristeza, cara. Sim.
Até se aprender a mexer com o arrancador de amendoim, ele tem que trabalhar bem na horizontal, 6, 7 centímetros, 10 centímetros abaixo da superfície, com o amendoim é raso. Se ela solo arenoso, ela perde o corte, você começa a perder, embuchar, olha, é terrível. Então você tem que estar atento, o produtor que vai começar a produzir, a esses detalhes que são bem diferentes. Uhum. Então é lógico, né, que depois ele aprende e acabou, não é nada do outro mundo. Mas aí você fala, é uma cultura complexa, não tem jeito, né? E tem o pós ainda, né? Então, Que é tão complexo quanto você parou na colheita aí, mas depois tem um monte de coisa ainda. ó, a máquina tá lá colhendo no campo e jogando no caminhão. O caminhão sai, vai para a cooperativa ou para a propriedade dele ali, se ele tem estrutura, né, para fazer o beneficiamento. O certo é ele chegar lá, já descarregar, pesa, pré-limpeza e seca até chegar a 9, 10%, 8%. Se você esticar isso aqui, tiver uma fila de caminhão para descarregar, a aflatoxina pode se proliferar. E isso é ruim, porque isso é o principal fator de qualidade do amendoim. Uhum. É o teor de aflatoxina. A aflatoxina está no solo. O aspergillus está lá. Ele não é problema no milho, na soja, porque é aéreo, né? Sim, sim. E também não vai para o consumo direto. Depois, né? Agora, amendoim não. Então, o que acontece? Chega lá, já tira na balança uma amostra. Esse pessoal tem laboratório, já mede ali a aflatoxina e eles vão segmentando dali para frente conforme o teor. Faixa de... Se não deu aflatoxina, é ND, não detectado. Não quer dizer que não tem, não achou. De 0 a 4 vai para cá, de 4 a 10 vai para lá. Por quê? Porque isso define o destino do amendoim. Entendi. Então ele acabou de secar ali, ele mede de novo, ele mediu na balança, mede de novo, controla, aqui vai esse lote, aqui vai outro. Daí ele vai descascar aquele amendoim, ele não mistura com o outro. Uhum. Descascou, ele mede de novo. Porque depois que você armazena ele em casca, depois que você secou, ele pode ficar armazenado um bom tempo, 1 ano até mais. Entendi. Aí você vai processando. E no processamento você tem que ir controlando a aflatoxina. No Brasil, a Anvisa determina que é 20 partes por bilhão de aflatoxina, permitido para o consumo natural nosso. Mas o mercado lá fora tem outros números, maiores e menores. Uhum. Mas a maioria dos mercados que a gente atua é 10 ppb o limite, 15, 10 ppb. A Europa é que é 4 ppb, ou seja, quase nada. Então, eles pagam até mais, né? O preço lá que eles pagam é maior em função disso. E você, por exemplo, aqui no Brasil, acima de 20, você vai para óleo. O óleo não leva a aflatoxina. Então, ele vai para óleo porque não serve para o nosso consumo aqui. Agora, você tem aqui amendoim de 10, 15, você tem vários mercados que você atende. Então, você tem que ter esse controle. Isso é caro, é uma estrutura maior para você manter, desde que sai do campo até estar no bag lá, sem a casca, sem a película às vezes, que é o blancheado, partido ou não partido. Então você tem uma estruturinha ali para você poder exportar bastante grande. Legal. E, ô Viseu, pra gente ir quase pros finalmente aqui, eu tô escutando aqui você falar, né, com muita propriedade sobre a cultura do amendoim, sobre todo esse trabalho que você foi fazendo aí ao longo do tempo, mas, enfim, na área de máquinas é há muito tempo também, né, cara? Você tem noção do quão importante você é para a cadeia do amendoim no Brasil assim, cara? Não tenho, nem quero ter. Agora, fazendo a pergunta assim, certa... Eu vou dizer para você, eu fui um presidente improvável. Eu não tenho um perfil que você diria, aquele é presidente de Câmara, entendeu? Política, essas coisas. Não tenho esse perfil. Meu perfil é técnico. Eu gosto de desenvolvimento de produto, de máquina agrícola. É isso que eu gosto. Mercado, análise de mercado. Não sou vendedor. Comercial também estou fora. Então, mas eu fui me envolvendo ali e talvez até por isso mesmo acabou dando um pouco certo. Mas a grande verdade é que o pessoal me ajudou muito. O setor precisava e nesses 10 anos me ajudaram ali a tocar aquela presidência. 2 anos, que é
o período, o mandato, vamos dizer, né? Aí não tinha outro, e aí foi ficando. Com 10 anos eu falei, não, agora eu tenho que sair, tem que mudar, né? E aí o Rossato assumiu, e agora, por essa expansão para outros estados, a gente sentiu a necessidade de que a Câmara Federal, lá no Ministério da Agricultura, ela foi criada agora no começo desse ano, e lá não tem eleição para presidente, me colocaram lá, depois me avisaram, entendeu? E aí, eu agora estou presidente, a gente vai ter aí proximamente a primeira reunião, né? Muita coisa, então agora na esfera federal, antes a estadual encaminhava, não tinha Câmara lá, agora a própria Câmara Estadual tem uma cadeira lá, e aí você tem entidades de todas essas regiões onde o amendoim está começando. Nós conseguimos juntar lá ou fundação, ou associação, ou cooperativa mesmo, para fazer parte da cadeira lá, para a gente começar a fazer um trabalho, né? Levar as demandas, uniformizar essa qualidade, essas regiões novas precisam entender como é que é o processo de exportação, enfim, fazer um trabalho, né, fazer uma aproximação maior com a Conab, para a gente ter números mais próximos da realidade. Tem uma série de coisas lá que a gente precisa trabalhar. Legal. Muito bom então, seu Viseu. Muito obrigado, viu, por você ter tirado um tempinho. Eu sei que a AgriShow é uma feira maravilhosa, mas ela é corrida pra caramba, né? Demais, né? Então, muito obrigado por você ter tirado esse tempo. Passa rápido. E passa rápido demais. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, cara. Eu que agradeço a oportunidade de falar e sempre agradecendo as pessoas que me ajudaram aí. É isso aí, muito bom. E não falamos antes, mas vamos falar agora, que eu brinquei lá no início, né? Que nós somos parceiros, somos podcasters também, né? Então, você viu lá? Outra coisa improvável pro meu perfil, entendeu? Então, amendoim e prosa, cara. Então, como é que tem sido essa experiência aí pra ti? Então, foi uma coisa nova que eu encarei, me jogaram esse desafio, eu falei, não, vou fazer o melhor que eu puder. Claro. Por quê? O podcast a Colombo criou para o setor, não é para Colombo, é para o setor. E a gente está tendo ali a oportunidade de trazer os especialistas em diversos pontos e ter um bate-papo como esse, muito enriquecedor. Aqui na feira nós gravamos 3 episódios, que agora eles vão sair aí, e os 3 muito bom. Nós vamos ter um com o professor Huverson falando do que, para onde está indo a pesquisa na colheita. Ele é um especialista, no Brasil se tornou um especialista na colheita do amendoim. Tem muita novidade ali para o pessoal ver. Legal. Depois conversamos com Pedro Faria, que é um extensionista nato, bicho meu, seu não, e um cara que pega a ciência e transforma na linguagem do produtor e transfere essa tecnologia. Legal. Então ele tem ali muita coisa que eu falei aqui, eu aprendo com ele, entendeu? Não é que eu aprendo com o pessoal aí. E depois também nós conversamos com a primeira mulher no podcast dos nossa sessão até agora, que conta ali a sua trajetória, é uma empresária do setor do amendoim. Vou deixar aqui em aberto. Em aberto para saber ele quem deverá ir ao ar aí. E a gente está contente, né? Vai aprendendo um pouco a fazer esse podcast aí. E o mais importante é ele ser útil para quem ouve ali, o produtor, né? O nosso negócio ali não é ter milhões de pessoas, mas quem vai é porque mexe o que conhecer. A gente tem tido feedback, principalmente do pessoal de fora. Pô, mas que legal esse negócio. Vim ouvindo no caminho, um me ligou, eu acabei de ouvir aqui, nossa, não sabia disso, aquilo. Porque a gente fala de óleo, o pessoal pode ir lá e ver o episódio do óleo, a gente fala do marketing interno que nós não temos. Sim. Aliás, o agro nosso é fraco, né? A maioria, em termos de marketing. De comunicação. A gente fala do mercado interno, agora precisamos falar do óleo de amendoim, que é outra oportunidade aqui no nosso mercado. Enfim, tem um monte de qualidade. Então teve episódios aí dos mais variados e vai continuar. Sim, sim. Não, eu tenho a grata
honra de saber de tudo isso antes de todo mundo. Exatamente. Porque nós estamos ajudando vocês aí nessa produção, aí. cara. É muito legal. Eu particularmente gosto muito, assim, de entender um pouco mais, né? Assim, esse é o nosso trabalho, entender um pouco mais sobre as coisas, né? E é legal porque é um podcast de nicho, é um podcast que chega em quem tem que chegar, porque só chega lá quem tem interesse, né? Exatamente. Então é isso que você falou. Não vão ter milhões, quiçá Deus queira que sim, mas quem vai chegar lá é porque tá querendo saber mais sobre aquilo. Então, muito bacana. E parabéns, viu, pelo seu... Obrigado. Pela sua condução lá, cara. Eu tenho tentado fazer ali o... Tem que melhorar, né? Tem que melhorar, mas vai melhorando. Mas assim. E como que quem tá escutando aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho da Colombo? Pelas redes sociais da Colombo, ali no YouTube, Instagram. Não sou muito bom nisso, né? O que mais que tem Indústrias Colombo. É isso aí, muito bom. Amendoim em prosa, coloca lá. Exatamente. Tem bastante material lá. E eu faço esse trabalho não tão intenso assim como no amendoim, também no feijão e no café. Sim, claro. Tá? Tem bastante coisa aí para fazer ainda, né, cara? Nossa, nunca acaba, né? Nunca acaba. E com essa incerteza total aí que a gente tá, não só de clima, sim, cada vez mais a gente tem que estudar e aprender. É isso aí. Viseu, agora vamos para uma última parte desse podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa ou não? Vamos. Agora eu tô enroscado, hein? Juro que não tem pegadinha. Eu vou te fazer só as perguntas e você responde a primeira que vier à cabeça. Luiz Antônio Viseu, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Rapaz, eu era fã de MPB lá na faculdade, né? Uhum. Não era tanto... Eu vinha de São Paulo, né? Sim. Não era tanto do sertanejo. Mas vamos dizer assim, o que eu gostava de... eu aprendi depois a gostar do blues, mas lá no meu começo era mesmo MPB, Vinícius Moraes, Toquinho, aquela parte mais romântica também. Eu via depois o pessoal da Tropicália, Chico Buarque, eram poetas ali, né? Eu sempre separo o artista da pessoa, sim, então eu consigo... Importante. Ouvir o que é o bom de cada um, né? Exato. E, cara, qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Rapaz, eu acho que foi mais legal, vamos dizer assim. Eu não conheço muito aí fora, né? O Brasil eu conheço bem. E assim, até no Brasil, cara, eu aprendi a conhecer e admirar cada região. O nordestino, quando eu trabalhava na Valmet, pela cana, eu fui muito lá, me envolvi muito e aprendi a dar valor perdão, ao nordestino, a gauchada. Fiquei muito no Rio Grande do Sul, aquela cultura, aquela coisa boa. Então, as regiões diversas do país aí que eu conheci, onde tem agro, a parte turística eu não conheci tanto, mas onde tem o agro, você vê que tem cada região, cada local, a sua característica. Sim. Que você extraiu o que tem de bom ali, você fica muito feliz. Lá fora, me chamou muito a atenção, e aí eu fui quase que... Eu estava fazendo um curso na Itália e eu tive a oportunidade de ir para País de Gales. Bom, Itália é fenomenal, né? Mas País de Gales, assim, culturalmente, a própria paisagem ali, aquilo também me chamou a atenção. Me lembro que eu cheguei numa cidadezinha, Milford Haven. Fui lá passar o Natal lá nos amigos, e eu cheguei na cidade, numa pracinha lá, e tinha naquela época isso aí foi 86, tá? Então vamos contextualizar para não se assustar. Cheguei lá na praça, tinha aquele negocinho no correio, como tinha aqui, sabe, que você punha a carta? Sim. Tava lá na praça, mas tinha um monte de pacote de presente, era um pouco antes do Natal. E ali embaixo, ali, né, eu tava ali na praça olhando, perguntei lá pro meu amigo, o que é isso aqui? Ele morava lá, né? Falei, o que essas caixas tá fazendo aí, né? Ele falou, não, isso aí é o seguinte, isso aí o pessoal tá mandando presente aí pelo correio, então ele põe a carta ali, não cabe o pacote, ele deixa aí o correio vem e pega, ali no meio da rua. No meio da rua. No meio da rua, cara, impressionante. Essas coisas às vezes marcam, né? Diferente, né? E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Bom, eu sou cozinheiro. Olha aí, ó. Não dos melhores, né? Mas sou cozinheiro. Mas eu faço bastante coisa assim, né? Mas o que eu gosto é fazer peixe. Mesmo, peixe. O peixe é mais difícil, pô. Peixe exige técnica. Não é, viu?
Não, o que eu faço, moqueca, se você fizer a receita simples... mas se ficar muito tempo lá, ele desintegra, né? Tem um tempo certo, pô. Não, tem então, mas é simples. O peixe cozinha muito rápido, né? Um dos erros é você deixar cozinhar muito. Então. Mas a moqueca, se você fizer com o peixe original da moqueca lá, que é o abadejo e aqueles mariscos típicos ali do Espírito Santo, sul da Bahia, é muito bom, cara. As receitas mais simples... Isso aí. As mais tradicionais, elas vieram dos simples. Então, paella é outra coisa que eu gosto de fazer. Faço espaguete à carbonara, que eu aprendi lá na Itália. Então, eu aprendi lá no original. Isso é simples, entendeu? De fazer. Então, essas tradicionais aí, se você faz o simples. Agora, não sou esses inventores aí, né? Não tem essa habilidade de fazer coisas diferentes e boas assim. Não, mas é o trivial. Vai bem. Não é tão trivial assim. Eu tô falando de paella e tal. Enfim, vai lá. E tem algum livro, cara, que você já leu e que de alguma maneira te impactou que você pode compartilhar com a gente? Rapaz, vamos lembrar aí. Hoje em dia, tô precisando ler mais, mas eu já cheguei a ter tempo aí que eu conseguia ler 2, 3 por ano. Olha só. É bom. A média parece Pô, esse cara é leitor em 2, 3 por ano. Nossa. Tem gente que faz isso por mês, né? Então, vamos lá ver assim. Eu gostei... Assim, na minha juventude lá, eu lia muito aqueles livros da espionagem da guerra, pós-guerra, aquela Guerra Fria, aquilo eu gostava de ler. Mas depois eu fui passando mais para os livros de história. Os de ficção não sou muito de ler ali. Então, livro mais dessa parte histórica. Então, ultimamente, quem gosta de geopolítica, por exemplo, de acompanhar isso, eu li um livro Prisioneiros da Geografia. Muito interessante, porque hoje você tem jornalistas e historiadores que também são jornalistas e vice-versa, recontando a história de uma maneira mais neutra, porque sempre foi contado por quem ganhou. Sim, né? Na época que se escreve lá, então tem uma visão de quem ganhou. E esse pessoal novo aí, que eu não vou lembrar o nome do autor, tá? Não, mas eles trazem uma visão mais neutra, e você entende a coisa ali, você começa a ter outras visões sobre do que é a história. Eu gosto de saber da história para você poder... Prisioneiros da Geografia. Prisioneiros da Geografia. Muito bom, gostei da ideia, hein? Vou procurar isso aí. Agora, pra gente finalizar mesmo de verdade, uma mais filosófica, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, lá em São Paulo, lá, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Pra mim mesmo? Você encontrou com o seu eu de 17 anos, o que você falaria? Olha, eu cometi erros, vamos falar na parte profissional, eu não cuidei muito da minha carreira. Por exemplo, eu não aprendi inglês. Isso foi uma falha terrível. Era muito mais difícil naquela época, tá? Se você não tivesse uma certa condição financeira e tal, você não é igual hoje, que pelo YouTube você aprende, se quiser. Isso foi uma falha e eu me daria o conselho, cuida da sua carreira. Hoje não, tem coach, tem um monte de coisa aí falando disso o tempo todo, carreira. Mas pensa lá nos anos 80, cara, não tinha. Então eu fui indo, entendeu? Assim, sem muito planejamento. Por outro lado, você também tem assim, você adquire uma bagagem um pouco diferente, mais eclética, vamos dizer assim, mas é o conselho que eu daria. Legal. Muito bom, é um bom conselho. Vizinho, mais uma vez, muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Eu sempre finalizo meus episódios, viu, com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Paulo, foi um prazer estar aqui com você. Show de bola, muito bom. E esse foi o episódio dessa semana, cara. Então, se você curtiu de verdade esse episódio, considere compartilhar com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha cresce quando você participa com a gente desse processo. Então siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, e também acompanhe os episódios em vídeo no nosso canal do YouTube, beleza? Siga também as nossas redes sociais, só buscar por @AgroResenha em todas elas, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Escreva também para contato@agroresenha.com.br para mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente adora receber ois. E entre também no nosso grupo do WhatsApp, lá tem mais de 300 pessoas que estão recebendo as nossas novidades direto da fonte, cara. E esse ano vai ter cada vez mais novidades ali dentro do nosso grupo do WhatsApp, beleza? Então, fico por aqui, até a próxima semana.